Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa revisão. Eu, na aula passada, passei para vocês ali um referencial teórico sobre o uso do PDO, inclusão, seleção de dados. Hoje nós vamos fazer um exemplo um pouco mais prático de como que seria a implementação desses conceitos que nós vimos na aula teórica, né? Então nós hoje vamos mostrar um sisteminha, passar ele item por item. No final da aula, você vai ter visto todo o código-fonte funcional e eu vou deixar o código-fonte na descrição do vídeo aqui para você poder fazer um download e ter um exemplo, né? Aí para você, às vezes no vídeo é difícil de acompanhar e tal, você ter o código para você poder usar de exemplo para você fazer os exercícios, ok? Bom, vamos começar. Muito bem. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui na minha tela. A gente conseguir ver melhor aqui o código. Muito bem. Muito bem. Eu fiz o código totalmente orientado a objeto, né, como é de costume já nas nossas aulas. Eu vou passar por as classes explicando uma a uma, depois vamos dar uma visão geral do sistema, ok? Essa primeira classe que nós vimos aqui é a classe que faz a conexão com o banco de dados. Então essa classe, ela tem apenas um método, que é o método conectar. Então eu criei aqui um arquivo separado, eu gosto de criar cada classe um arquivo separado para poder usar o autoloader, né? Que nem usei nesse exemplo. Então eu criei a classe conexão, criei um método estático, ou seja, um método que eu não preciso criar um objeto para poder acessar, um método que eu posso usar apenas direto da classe, ele pertence à classe, não ao objeto da classe. Chamei de conectar. E diferente do que eu passei no exemplo, para servir como um outro exemplo, né? Esse método, em vez de eu ter constância declarada na própria classe, ele recebe como parâmetro o DSN, o usuário e a senha. Então você pode usar esse mesmo método para conectar em diversos bancos de dados, você só muda aqui o DNS, o usuário e a senha. Criei aqui o vetor de parâmetros, dizendo que eu vou tratar os erros como exceções. Abri o try. Crio o objeto de PDO, passando para ele os parâmetros, né? O DSN, o usuário, a senha e o vetor de opções. Tudo dando certo, eu retorno aqui a minha variável com. Se tiver algum problema, eu lanço uma nova exceção, onde eu digo aqui, ó, que ocorreu um erro durante a tentativa de conexão e mando ele exibir a mensagem de erro. Ok? Muito bem. O banco de dados que nós utilizaremos, aqui você ainda não teve acesso ao banco de dados, você ainda não viu qual que é o banco de dados que nós vamos estar utilizando, né? O banco de dados já está criado, vou abrir ele aqui para a gente poder ver. O banco de dados, deixa eu limpar aqui a minha tela. Limpar aqui um pouco a minha tela. O nosso banco de dados. Vou abrir aqui o MySQL na minha máquina. E o banco de dados chama-se ERI. E dentro do banco de dados ERI, eu criei a tabela Filmes. A tabela Filmes ela tem os campos código, nome e gênero. O código é chave primária, ele é auto-incremento, então você não vai precisar inserir esse código. O nome e o gênero são varchar, ok? Então o banco de dados é ERI, ele está local. O usuário da minha máquina é o root, e do MySQL da minha máquina, e a senha é senha do root, ok? Bom, aí eu criei uma classe chamada Filmes. Essa classe Filmes ela é responsável pelas interações entre o sistema e o banco de dados ERI na tabela Filmes. Então eu vim aqui, primeira coisa que eu fiz, quando eu não estou usando o Autoload, eu mandei ele incluir o arquivo de conexão, que estão salvos no mesmo diretório. Criei a classe Filme, declarei um atributo para cada campo que eu tenho na classe. Então cada campo que eu tenho na classe virou um atributo aqui na minha, cada campo que eu tenho na tabela virou um atributo da minha classe. Fiz o método construtor, que recebe os 3 parâmetros, mas como eu passei valores para esses parâmetros são opcionais, né? Se você não passar nada, vão ficar vazio. E a única coisa que eu faço aqui é colocar esses valores dentro dos atributos usando os métodos setters. Os métodos setters e gets estão todos feitos aqui, né? Lembre que você vai ter acesso ao código no final da aula. Então, todos os setters e gets estão aqui embaixo. Ok? Cria o método adicionar. O que esse método adicionar faz? Ele chama a conexão com o banco de dados, aí ele passa aqui ó, a string de conexão.
MySQL, dois pontos, host igual, localhost, está tudo local, dbname, o nome do banco de dados, é o L, o usuário root e a senha do root. Crio o PST, uma variável que vai receber no meu prepare statement, chamo a conexão prepare, insert into filmes, o nome da tabela, código, nome e gênero. Values. O primeiro valor é nulo porque o campo código é autoincremento. Então o MySQL vai gerar esse campo para mim. Então eu não preciso passar valor nenhum para ele. Nem devo passar, né? E duas interrogações que eu vou informar, que são dois parâmetros. Vim aqui, usei o bint param para dar valor para esses parâmetros. Ó, o primeiro parâmetro é o nome, o segundo parâmetro é o gênero. Mandei ele executar a consulta. Tudo dando certo, ele vai executar essa consulta, que já teve os parâmetros substituídos, né? Já veio aqui, já substituiu essas interrogações pelo nome e o gênero. Tudo dando certo, ele executou a consulta, está resolvido. Se por um acaso tiver algum erro, ele vai gerar um PDO exception, que eu chamei aqui de P, vai cair dentro desse P a minha exceção, e eu, em vez de tratar a exceção aqui, embora já esteja no cat, eu dou um throw, eu lanço de novo a exceção. Por quê? Throw lançar. Deu um erro, mas alguém chamou essa classe não conversa com o usuário. Tem uma interface qualquer, um front-end, que está conversando com essa classe. E essa classe está conversando com o banco lançou um erro para essa classe lança o erro para o front-end. O front é que vai tratar esse erro de forma adequada, então eu só estou repassando o erro. Coloquei aqui um erro adicional no novo filme e manda a mensagem de erro original. Ok? Depois eu criei um segundo método, esse método também é estático, ó, semelhante ao método conectar, na classe conexão que nós vimos. Esse método chama-se getAllFilms. O que esse método faz? Conecta no banco de dados, o mesmo código conectar que nós temos lá em cima, cria uma consulta preparada, um select state from films, ou seja, pegar todos os campos da tabela filmes, executa. Depois que você executou uma consulta de seleção, aí você agora tem que pegar os dados. Aí eu dei um fetchAll, pega todos os dados que tem e eu vou trabalhar com esses dados usando associação. Ou seja, cada coluna, cada posição daquela linha da matriz vai ser identificada pelo nome da coluna. Ok? Em vez de ser coluna 0, coluna 1, coluna 2, vai ser coluna código, coluna nome, coluna gênero. Criei aqui um vetor que eu chamei de retorno, que está vazio inicialmente. Faço um for each, ou seja, para todos os elementos de dados. Lembre-se que dados aqui é uma matriz, em que cada linha corresponde a uma linha da minha tabela. Então, quando eu faço um for each numa matriz S-dado, cada linha dessa matriz vira um vetor. Então, dado agora representa cada linha dessa matriz dados, no plural. E aí eu pego esse dado, eu crio uma variável filme, que é um novo filmes, a minha própria classe, e agora eu passo para o construtor o código que eu peguei lá no banco, o nome que eu peguei lá no banco e o gênero que eu peguei lá no banco. Então, imagina que ela tem 1 milhão de registros. Ele vai rodar isso aqui 1 milhão de vezes. A cada vez que ele roda, ele cria um novo filme com esses dados e dá um array push, adiciona no final do array. Então o array de retorno estava vazio, ele continua aqui, o array estava vazio, ele agora ficou no final dele, ele acrescentou um filme. Então agora eu tenho um vetor de objetos e cada posição desse vetor é um objeto do tipo filme, contendo um dado que veio da tabela. Tudo dando certo, eu retorno a minha variável retorno. Se der algum problema, eu lanço a exceção. Ok? A classe é apenas isso, um método para inserir, um método para retornar os dados. Aqui embaixo nós temos os getters e setters, né? Que vocês já aprenderam no semestre passado. A classe está encapsulada, os atributos são privados e eu tenho métodos seletores para fazer o get e set de cada um dos meus atributos. Ok? Bom, agora a interface do usuário, a tela do usuário, o front, que eu citei há pouco. Então eu vim aqui, criei lá um HTML. A primeira coisa que eu fiz foi criar um formulário, onde o usuário vai digitar o título do filme e o gênero. Veja que ele não digita o código, porque o código ele é autoincremento. Quando ele digitar esse código aqui, quando ele digitou lá filme, tem a menor ideia de um filme, Hulk, ele digitou lá Hulk, gênero, ficção, e clicar no enviar, ele vai ser enviado via post para a página indicação.php, tá vendo? Então aqui em cima eu tenho o formulário acaba aqui, e esse formulário envia esses dados via post para a página indicação.php que está aqui. A página indicação.php, a primeira coisa que ela faz, ela inclui a classe filmes. Ela precisa dela, já que eu estou usando o autoloader. Eu olho se por um acaso existe o post nome, que pode ser que o cara tenha dado um reload, que seja vazio, que ele não tenha enviado o dado, certo? Eu não coloquei os campos como requerido lá no formulário.
Então pode ser que não tenha dados. Então, olha, tem dado no nome? Tem. Então, beleza. Eu crio um novo filme, ó, passo o nome que eu recebi via post, o gênero que eu recebi via post e chamo o método adicionar. Lembra do método adicionar? O método adicionar recebe esses dados aqui, ó, o método adicionar da classe filme, chama e pega do nome e do gênero. Aqui, se você quiser, você pode usar, para respeitar lá o nosso encapsulamento, né? Você pode usar o getNome e pode usar o getGênero. Aí está usando o método agora, abre e fecha parênteses aqui no final, ok? Ou podia acessar diretamente os atributos, porque eu estou dentro da própria classe, eles são privados, eu estou dentro da própria classe, eu tenho acesso. Recuperou esses dados, passou para os parâmetros que eu tinha aqui, né? A primeira e a segunda interrogação respectivamente, executo e salvo. Salvou, deu tudo certo. Eu chamei aqui um echo, imprimi no JavaScript, que dá uma mensagenzinha, um alerta dizendo que foi cadastrado com sucesso. Se der algum erro, dá um alerta dizendo que teve um problema. E depois ele inclui um index, ou seja, ele volta para cá. Perceba que isso aqui, se eu cheguei na indicação, é porque o formulário foi enviado para a indicação. Então eu saí da página index e fui para a página de indicação. A página de indicação incluiu de novo o index. Eu volto a ver o formulário e aqui embaixo, olha só. Aqui embaixo eu incluí o filmes, chamei o método getAllFilms. O método getAllFilms recuperou todos os dados que tem na tabela e me retornou um vetor de objeto contendo esses dados. Eu pego esse filmes, joguei dentro da minha variável filmes aqui, ó. Abri uma tabela só para organizar meus dados. Aí, criei o cabeçalho da tabela fora do loop. Veja que eu estou em HTML ainda, né? Ó. Eu abri PHP, fechei PHP. Ó. Abri PHP de novo aqui, ó. Certo? Vim aqui, fiz um for each. Ah, detalhe, isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui, aliás. Isso tudo aqui, daqui para cá, está dentro de um try, ó. Ah, a indentação incorreta aqui me vendeu, ó. Então, isso aqui tudo está dentro do try aqui. Ok? Então, abri o try, que se der algum erro, eu sou protegido. Carreguei o getAllFilms. Abri, fechei o PHP, voltei para o HTML, fiz o cabeçalho da minha tabela. Agora eu faço um for each, ó, filmes ao as filme. Ou seja, cada linha de filmes vai agora para a variável filme. Cada objeto, lembra que isso aqui é um vetor de objetos? Então, cada filme é agora um objeto nessa variável filme. E aí eu mando imprimir as linhas da minha tabela. Então, tr, td, filme get código, filme get nome, filme get gênero. Terminei e fechei a linha lá, ó. Ok? Ele vai ficar em loop aqui por n vezes, onde n é a quantidade de linhas que eu tenho. Terminou, fecha aqui, ele continua, fecha a tabela. Se tiver algum erro, ele vai avisar que houve o erro. Ok? Bom, vamos ver o nosso código em execução? Vamos ver o nosso código em execução. Então, aqui é a página index.php, ok? Nós estamos aqui a página index, vamos aumentar ela um pouquinho. Aqui o formulário, né? Então, você preenche aqui, filme, título de um filme, entrevista, a entrevista com o vampiro, ou só entrevista com o vampiro? Não sei, acho que é entrevista com o vampiro, excelente filme. Gênero, ficção. Então, aqui é o datalist. Vim aqui, ó, mandei indicar. Ele foi lá para outra página, rodou o código, sua indicação foi cadastrada com sucesso. Deu close, ele voltou para a index carregou o filme aqui embaixo, tá vendo? O código está 6 que eu já tinha feito testes antes de começar a gravar, já tinha inserido 5 filmes aqui, ó. Vamos inserir um segundo filme, vamos inserir aqui iRobot. Ficção. Ok? Vou adicionar lá, ele vai vir para cá. Ó, iRobot. Ok? Então, qualquer filme você pode cadastrar. Ao você clicar aqui no indicar, ele vai executar a rotina, incluindo, e chamar de novo essa página onde você tem a rotina listando os dados. Ok? Bem tranquilo. Bom, basicamente, a nossa aula passada, nós vimos esses comandos, certo? Só que vimos uma view mais teórica, né? Nós vimos esses comandos, mas vimos eles apenas a teoria deles. A gente não chegou a ver a prática com esses comandos. Aí hoje, nesse novo vídeo, eu trouxe agora os comandos realmente, a prática dos comandos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com os exemplos.
Eu sugiro que você abra os exemplos, acompanhe, pause o vídeo, faça de novo, crie a tabela na sua casa, crie uma outra tabela, faça variações para você poder estar revisando. Nada disso é novo para nós ainda, ok? E logo mais eu vou estar postando uma lista de exercícios que vocês vão fazer trabalhando isso, inclusão e listagem de dados, ok? Muito obrigado a todos, continuem estudando, lembre-se que vocês são responsáveis pelo próprio aprendizado, uma boa parte dele, não é tudo, eu tenho que fazer a minha parte, mas vocês também precisam fazer a sua parte nesse ambiente que é novo para todos nós, que é um ambiente remoto, né? Uma aula presencial, que por enquanto não é possível, ok? Bons estudos a todos, precisando de mim, estou sempre disponível, só me mandar um e-mail. Abraços.